Ao vivo. Boa noite, pessoal. Sou Pablo Perini. Conforme combinado, então, a gente vai fazer a nossa live aqui hoje, que é o nosso tour virtual, apresentando para vocês, nesse período complicado aí, que muita gente não consegue se mobilizar para fazer turismo, nem enoturismo, não pode vir aqui no Vale Trentino, que é a região da qual faz parte a Casa Perini, mas a gente fez questão de abrir essa sessão que até então não tinha sido realizada e trazer as pessoas para dentro dos bastidores da Casa Perini, mostrando uma parte do processo, e no final a gente vai culminar com a degustação do Casa Perini Vitis Barbera, que faz parte desse pack de lives que envolve outros vinhos na sequência. Boa parte das pessoas já sabe do que se trata. Quem não souber vai ter acesso a esse conteúdo na sequência. Bom, aqui eu estou na frente do ambiente que é onde a gente recebe as pessoas, tá? Essa parte aqui ao fundo, ela é uma construção mais recente, a gente chama de lounge. Tá? As pessoas ficam à minha vontade. Aqui a gente, inclusive, abre essas portas, pode trazer as pessoas para confraternizarem dentro dos protocolos e dos decretos que o município exige aqui em Farroupilha, para poder sair um pouco dessa questão que a gente está vivendo, mas sempre com toda a consciência necessária, inclusive como a gente está fazendo agora, né? Com um afastamento necessário e operando a empresa de acordo com o que se precisa. Por enquanto, como a maratona vai ser longa, vou ficar na aguinha para a gente conseguir degustar o Barbera ao final. E a gente começa então falando um pouco da história da empresa. Para isso, eu vou conduzir vocês à parte de onde vem os primórdios da vinícola, que é o porão da casa do nono João Perini, hoje Taverna Casa Perini, tá? Onde virou restaurante. Vamos lá. Inclusive, quem está me acompanhando é a Bárbara, né? Se a mão balançar, tá? Não estranhe, que é a nossa cinegrafista. Ela vai ajudar aí a mediar questões aí, como a ideia mais conduzir vocês pelo tour, a gente vai filtrar algumas perguntas para fazer alguma abertura para que for mais pontual referente à visita. Bom, aqui a gente entra no Empório Casa Perini, que é propriamente a loja, tá? Para lá, como vocês estavam vendo antes, é o lounge. O pessoal consegue degustar, tem um ambiente bacana, onde faz algumas atividades como Wine Experience, que é uma degustação com as cegas, né, de alguns testes sensoriais naturais. Se degusta canela, cravo, hortelã, sem saber o que é, com os olhos vendados, e depois se adivinha. É um produto enoturístico que se tem, bem bacana, está se fazendo. As visitas normais também, claro, acompanhando o número de pessoas que o decreto permite, como eu comentei. Aqui a gente tem a loja, né, seccionada espumantes, os vinhos, tudo de acordo. E vamos lá. Uns acessórios aqui, taças. As camisetas. As camisetas, ó. A gente já usou em outras lives. Lavinha em Rose, companhia. Aí uma Winer, brincadeira aí que foi tema já de uns trabalhos nossos. Aqui então a gente chega nessa parte que é crucial para a história da Casa Perini, que é a fachada da casa onde morou o nono João Perini. Aqui dá para ter um apanhado geral, se a Bárbara puder até filmar aqui. A parte de cima, pessoal, ela eram antigos cômodos da casa, os quartos, etc. E de baixo, né, que é essa parte mais cinza, umas pedras mais rústicas, era o antigo porão da casa onde a gente fazia os primeiros vinhos. Isso, vocês podem observar, ó, acompanhando com a câmera lá, Bárbara, tem uma diferença entre o tipo de parede lá bem no canto, que ela é mais bruta em relação a essa da esquerda posterior. Isso porque aquela lá do fundo, tá, ela é da época do nono João, 1929, que é a data que se usa como referência do início dos trabalhos da Casa Perini, né, onde ele começou a elaborar os primeiros vinhos no porão da casa dele. Isso depois de 1876, que foi a chegada do Giuseppe, é meu bisnono, da Itália, região do Trentino Alto Adige, por isso da região Vale Trentino, como já se falou em outras lives e tem nossas apresentações. Concluindo, esse espaço, que inclui o Empório, o Lounge, que é ainda mais recente, ele é uma adaptação que ficou harmônica, mas conta toda a história da empresa de acordo com a arquitetura aqui. A gente tem a fachada, lá na ponta essas pedras também eram antigas, e essas pedras mais recentes, também basalto,
elas são do final de 2005, onde a gente criou esse ambiente aqui. Mas vamos lá para a taverna, então, que é o porão da casa do Nono João, onde tudo começou. Vocês podem ver que foi construída por ele a casa, como era na época. Tudo muito rústico, né? Depois se abriu essa passagem, era fechado aqui. Vocês podem ver, observar a espessura das paredes. Ela era de chão batido, daí a gente adequou para ficar um pouco mais confortável, mas a estrutura mais rústica possível. Parte superior aqui é interessante reparar como são madeiras nativas, na época se podia utilizar, aquele acabamento a facão e machado mesmo, feito pelos imigrantes. E aqui a gente tem as imagens dos antepassados que começaram toda a história. Aqui o bisnono Giuseppe, que veio então em 1876 de navio para o Brasil. Aqui já a geração seguinte, que é do Nono João, que construiu a casa e morou nela com a Nona Beatrice. Tá? E aqui tem umas fotos do pessoal na comunidade. Aqui, por exemplo, em Santos Anjos, que é o 4º distrito de Farroupilha, né? Da qual faz parte a Casa Perini. E isso se insere dentro desse roteiro turístico do Vale Trentino, que engloba a parte de Farroupilha, onde a gente está, em Caxias do Sul. Aqui, inclusive, o pessoal tem uma passagem que levava para aquela outra parede que a gente viu antes, lá mais rústica, onde o pé direito era mais alto e cabiam pipas de madeira também mais altas, na época que produzia o próprio vinho, né? Aqui tem alguns objetos antigos que a gente guarda como relíquias, né? É um micro-museu exposto, vamos dizer. Muita gente talvez não conheça, mas é bem bacana esse aqui. Da época da Nona Beatrice, um ferro de passar bem rudimentar. Então, coloca o ferro embrado aqui para passar as roupas aí da turma de antigamente. Tem chaleira, tem... Pablo, esses são objetos da imigração italiana mesmo, né? Exatamente, são todos originais da época da imigração. Aqui tem moedor de café e a gente mantém todos aqui, né? Não é comprado em antiquário, foram usados pela família, a gente guarda aqui, tem muito carinho por eles, né? Contém a nossa história. Hein, Pablo, tem gente pedindo se a gente está fazendo visitas, recebendo turistas, como é que está a questão do enoturismo agora nessa época de pandemia? Então, tá tudo, como a gente comentou, né? No começo está tudo sendo mantido, porém, é claro, adequado ao decreto de poder receber menos pessoas, né? Toda essa parte dá para encontrar no site www.casaperini.com.br. Segue todas aquelas dicas, e o mais adequado nesse momento é fazer agendamento para não ter colisão, né, com o número de pessoas que vai estar visitando, mas os produtos enoturísticos são aqueles expostos no site, tá legal? E tem Academia do Vinho? Academia do Vinho, por hora, não estamos praticando, mas a gente substituiu, de certa forma, com essa atividade online, que é esse pack de lives, que não necessariamente tem que ter adquirido algum produto, mas pode se acompanhar, né? Uma maneira de a gente aprender sobre os produtos e sobre vinho de uma maneira geral. Então a gente entra onde eram os cômodos da casa do Nono João, que virou uma sala de degustação, né? Um curso, sala de cursos, como a própria academia que alguém questionou. Sala toda clara, para começar pela avaliação visual, né, do vinho. A gente expôs os quadros aí que mostram certificados, premiações de concursos nacionais e internacionais bem variados. Pablo, estão pedindo se a nossa taverna é também restaurante. Como é que funciona a questão do restaurante? Também é um restaurante que opera, mas na verdade é sob reserva, né? Como tem essa questão de isolamento, tem que marcar para saber se vai operar. Também é a mesma fonte, consulta o site, vê os cardápios, vê quando tem interesse para agendar. Wi-Fi, né, que a gente conecta através do vinho, né, isso é importante. Aqui então a gente vem para uma parte mais voltada para a elaboração propriamente dos vinhos. A sala onde a gente recebe as pessoas. Aqui para os fundos tem um laboratório, tá?
bem completo, onde se faz todas as análises físico-químicas para conferir desde o período de safra, o grau de açúcar natural da uva, para ver se está tudo ok em relação à filtração antes de envasar, etc. Bem importante para controle de qualidade. E aqui a gente tem uma vista panorâmica da parte de produção propriamente, né? Então, não sei se consegue pegar o ângulo aí, Bárbara. Bem no canto tem as barricas de carvalho, que vão mais para o final dos processos do vinho tinto de linhas superiores, principalmente. Lá no canto tem os tanques de aço inox, autoclaves, né? E aqui toda a parte de envase e rotulagem. Tem uma pessoa pedindo se a gente já faz degustações mais técnicas, não tão focadas a enoturismo, mais focadas a pessoas que já conhecem um pouco mais de vinho. Certo. Isso, na verdade, a gente pode, ao receber a pessoa, tem um produto que é bem interessante para quem gosta, que é bastante diferente, até eu diria, do convencional, para quem já tem conhecimento maior e se aprofunda mais, que é justamente a Wine Experience. Tinha comentado no começo, para quem quer fazer uma imersão maior em relação à parte sensorial, vale a pena experimentar essa brincadeira, que é basicamente com os olhos vendados, as pessoas que vão oferecer algumas iguarias, sem saber o que é, vai tentar adivinhar escrevendo o que é, e depois vai ser revelado. Nessa atividade, além de ser feito isso para provocar os sentidos, depois o nível de aprofundamento da degustação ele é maior, né, com 5 itens bem diferentes. Então isso não deixa de ser uma atividade interessante. Mas é claro que para quem vem fazer uma degustação, à medida que for compartilhando conhecimento, como a equipe que degusta, são de enólogos e sommeliers, vai se explorar mais a parte técnica, para quem puxar por esse lado também. Aqui então a gente tem uma pequena amostra de como funciona o método tradicional, tá? Um método clássico de elaboração de espumante. Lá a gente viu o autoclave, que é para fermentação em método Charmat, que é a segunda fermentação onde o espumante ganha espuma, ela é em tanques. Aqui a gente está falando do método tradicional. Tem um pupitre, que é essa base de madeira, com as garrafas posicionadas estrategicamente dessa maneira. Então, de tempo em tempo, o mestre de cave gira e vai agitar as borras, que seria a levedura morta, né? É o que causa a fermentação. Ela fica aí descansando e com o tempo vai dando complexidade, tá? Aí até a gente preparou essa iluminação para conseguir mostrar melhor na prática como isso funciona. A garrafa descansando, nessa fase ela está com a tampinha metálica ainda, tá? Vedada propositalmente, e vocês podem observar, dá para ver bem, Bárbara? Não, acho que tu vai ter que Tem que agitar? Tá. Ali, ó, vocês estão vendo aqui. Aí ela começa a ficar turva, dá esse efeito bem interessante, porque é justamente isso, esse movimento que se faz de tempo em tempo, que vai fazer com que o espumante médio tradicional ele tenha mais cremosidade, notas mais complexas, que vão remeter a nozes, avelã, brioche, pão tostado. Até tu pode falar da remoagem, né? Como é que é feito e tal. Exato, exatamente isso. A remoagem, que é esse processo de girar de tempo em tempo e inclinando, 45 graus. Quando termina esse processo, a garrafa vai estar quase ponta cabeça. Aí, é claro, isso vai decantar, né, até o fundo. Agora ela está turva, mas vai vir aqui para o fundo. Aí se congela esse bico, vai congelar de tal forma, é uma temperatura extremamente baixa, que vai ficar junto da própria tampa. Depois volta para a posição vertical com essa parte sólida grudada, e a gente faz o chamado degorgement, que seria retirada da tampinha junto com essa levedura que ficou Aqui tem uma amostra bem simbólica, né, em proporção ínfima, do que é o terroir do Vale Trentino em camadas. Então, o que tem mais no fundo é basalto, a rocha basáltica mais conhecida aqui da Serra. Inclusive, é muito interessante que os próprios imigrantes usavam o sistema de permacultura, né, tirar da própria terra os insumos para fazer as obras e viver. Vocês viram que toda a construção do próprio empório é feita com basalto. Depois a gente tem aqui um sistema de degradação, o fundo que é a terra amarela, que é mais arenosa, né? Depois o solo que é mais rico em argila,
vermelho, depois a terra preta, que é mais orgânica, e por cima só a matéria orgânica em decomposição, que é resto de semente, raiz, galho seco, etc. E, claro, aqui a gente fez de uma forma bastante didática, então vai baixando, mas como se encontra na natureza, tem muito mais nuances de passagem de uma para outra, né? Mas a raiz ela fica mais em contato mesmo com a primeira camada, que tem por volta de 40 centímetros. E isso muda de região para região, obviamente. Essa elevação aqui é só para representar que os níveis também variam de um ponto para outro. Tem gente perguntando aqui como é que faziam antigamente para retirar essa parte da levedura. Se tu sabe como faziam. Uhum. E estão perguntando também se essa parte da levedura ela é congelada e sai como se fosse um bloco congelado. Sim, a resposta, sinceramente, o que me consta é que, até onde eu saiba, é exatamente dessa maneira, que ela não requer um tipo de filtragem extremamente específica, mas simplesmente uma decantação, né, como eu tinha começado, com a garrafa de ponta cabeça, em congelamento, vai sair como se fosse um bloco, é uma rolha de levedura morta, basicamente isso. E antigamente, como é que eles faziam isso? Eu te confesso que essa pergunta eu vou deixar para os universitários, tá? Acredito que seja da mesma maneira, como reza a lenda, que iniciou o negócio do espumante, foi uma consequência meio acidental, né? Naquela época não se tinha esse controle, e começou em região fria, né? Então, assim como a própria decantação dos ácidos tartáricos se faz no próprio tanque durante o inverno, uma vez não tinha controle de temperatura, só para esclarecer, o que a gente faz ou melhor, presumo eu que o que fazia era deixar baixar mesmo, né? Em lugar que a temperatura é mais baixa. Então aqui a gente entra na parte que se viu lá de cima, os equipamentos utilizados na linha. Aqui tem programação, né, como vai ser envasado. Amanhã, dia 5, tinto tradicional e nuances. Muito bem. Acho que é o pessoal que está mais acompanhando o trabalho direto, diretamente vinculado à produção, né, que é qualidade, compras, etc, dos insumos. Tá bem o perto. som tá meio ruim, é melhor a gente falar um pouco mais perto. Tá legal. É que é amplo aqui, né? Acho que é melhor tu esticar o código selfie aí para manter esse afastamento. Então aqui a gente chega na seção dos autoclaves, que são os tanques, como eu tinha comentado, para elaborar os espumantes. Eles têm essa forma que parece uma ogiva, né? Para justamente resistir à pressão, tá? E ele tem uma espessura maior do que um tanque de aço inox convencional. Daí já está diretamente ligado à linha de envase para manter a temperatura baixa e relação de pressão. Acho que é bom tu comentar sobre a nossa premiação, né, do Moscatel como o 5º melhor vinho do mundo. Ele é elaborado nesses autoclaves, exato. Tá legal? Aqui então não estão todos aqui, tá? Tem uma outra seção que que seria impossível visitar, tá? Por questão das instalações, que são muito distantes, mas aqui tem parte do que são as barricas de carvalho, que agregam bastante na questão de envelhecimento do vinho, para a maturação dele, notas de aroma e sabor mais complexas. E uma curiosidade que muita gente não sabe é essa sigla aqui, né, que é medium toast, por exemplo, que é a tosta média. Isso interfere bastante na qualidade, no estilo, melhor dizendo, do vinho que vai ser proveniente de cada barrica, né? O tipo de tosta que a barrica passa por dentro dela. Se é mais intensa, se é média, se é baixa, daí tem os níveis intermediários dentre isso, e sempre o enólogo escolhe de acordo com essa característica. Vale lembrar que na Casa Perini tem um estilo que é de respeitar muito o terroir. Então, como se tem bastante elegância, o álcool moderado de forma geral, a madeira nunca é usada de uma maneira extremamente invasiva. Ela sempre busca equilibrar com a fruta presente já na... Tem uma pergunta aqui, Pablo. Quantas vezes a gente usa as barricas? Certo. Até 3 vezes, tá? Dependendo do tipo de vinho.
sendo que normalmente o primeiro uso é para os vinhos superiores e nem todo vinho passa integralmente na barrica, tá? Isso é uma prática feita no mundo inteiro, ela é muito útil, inclusive, para se conseguir uma nota que está associada à madeira, e depois de passar um tempo desse mesmo vinho por barrica, ele volta para o tanque de aço inox e faz uma diferença muito grande. E outra pergunta é se a gente utiliza carvalho americano ou francês. A gente usa ambos, né? Dependendo da linha. Depende da linha. Mas assim, essa questão de carvalho americano e francês, é interessante lembrar que dentro dele, dentro de americano e francês, tem plantio dos dois em lugares diferentes. Então a gente pode encontrar o carvalho com a genética francesa plantado na Romênia ou na Rússia, por exemplo, assim como tem Cabernet Sauvignon, que é originário da França, plantado no Brasil e em outros países, etc. Eu só vou mostrar a linha para o pessoal conhecer. Bem lembrado. Aqui, de uma forma geral, pessoal, como é uma parte mais técnica, né? Só para ter um apanhado, bem no fundo a gente tem o recebimento dos vidros, né? Das garrafas que são lavadas, aí passa pelas enchedoras, vem para cá, depois a gente tem, se for espumante, aqui não dá para ver muito bem, mas tem as gaiolas que são colocadas, segue por aqui, mais para frente tem rotulagem, se for caso de tampa-rosca também é importante, tem as recravadoras que a gente chama para fechar. Pablo, comenta o nome do vinho do vinho que foi eleito o 5º melhor vinho do mundo, que tem pessoas perguntando. O Casa Perini Moscatel, exato. Aí aqui tem a rotulagem, né, que se usa para todos os vinhos. Mesma máquina, óculos em bobinas autoadesivas. O pessoal está conseguindo ouvir bem, eu acho aí, né? Se alguém não tiver, levanta a mão. E aqui no final, então, as caixas de papelão para armazenar as garrafas são montadas, seguem por aqui, e tem a encaixotadora automática, ela vai colocando as garrafas dentro, que segue entre pallet, lá no final, e vai para o estoque. Agora a gente faz o trajeto de volta. Vou seguir. Aquarela, aqui só com curiosidade, ele é um vinho muito icônico também, foi o primeiro Moscatel Rosé lançado no mercado, veio depois o Moscatel Casa Perini, que é esse que o pessoal questionou do 5º melhor do mundo. Vamos lá. Tem uma pessoa perguntando quanto tempo é a nossa visita. Em breve vamos para a degustação. Estamos no caminho já. E daí mais degustação, creio que vá 15 minutos. Não, quanto tempo é uma visita aqui na vinícola? Se a pessoa marcar para vir aqui fazer a visita, quanto tempo demora mais ou menos? Varia também, essa resposta vai de acordo com... tem muito a ver com o que o rapaz perguntou antes sobre a parte técnica, né, em relação à degustação. Ela vai de acordo com disponibilidade, muitas vezes, principalmente nesse período, mas o padrão fica por volta de 45 minutos, né, o tempo necessário para apresentar e poder degustar, se tiver degustação envolvida. Mas o pessoal já deve estar com sede, né? Só ouvindo falar de vinho. Vai ter vinho? Olha, parece sim. Aqui, como curiosidade, a gente ficou bem contente ano passado que o nosso enólogo-chefe recebeu a distinção de enólogo do ano. Para degustação, acho que eu vou usar essa taça aqui, ó, Bárbara. É uma dose diária, não tomei a minha hoje ainda. Acho que vale. É uma boa dose. Essa pode uma taça por dia, né? Exato.
quer mostrar as premiações do Casa Perini Moscatel? Pode ser? Já que a gente está aqui. Pode conduzir. Alguém pediu para ver as medalhas do Casa Perini Moscatel. Aqui a gente tem uma breve demonstração. Tá um pouco torta essa garrafa. Não, mas tranquilo, dá pra... pra... Vocês darem uma ideia, ele é super premiado. Todos os nossos produtos, né, Pablo? Exato, até quando a gente passou pela sala, que eram os antigos cômodos da casa do Nono João, tinha algumas amostras de diplomas de concurso, etc., mas não estão todas lá. Então, é um trabalho constante, mas até a gente tem um texto aqui... É o nosso manifesto. Em relação a isso, porque claro que o reconhecimento de crítica, né, dos especialistas e do público principalmente é crucial, mas a gente encara isso como uma motivação para fazer sempre melhor e buscar a próxima safra, né? E não simplesmente chegar, poxa, conquistamos o que se precisava e já está ok, né? O bacana do vinho é que, como cada safra é diferente, o mais interessante sempre está por vir. Muito bem. E estão pedindo do nosso outlet no sábado, Pablo, se tu puder falar um pouquinho mais. Então, para quem tá curioso e puder conferir, né, como vai ser um evento físico, vamos dizer assim, que as pessoas têm que vir até a vinícola, vai ser no Espaço Beatrice, que é um salão bem amplo, cabe bastante gente e vai estar demarcado para manter todos os distanciamentos necessários para o decreto, vai ter os itens necessários para se poder proceder, e o foco vai ser venda de caixas fechadas, tá? Com promoções bem atrativas, né? De percentuais de desconto interessantes, de produtos perfeitos com pequenas avarias de embalagem. É realmente o conceito de um outlet que é bacana para a gente ter a oportunidade de degustar vinho dentro dessa ideia, né? Vai ser sábado agora, começa às 10 da manhã e vai até às 17 da tarde. Isso aí. E estão pedindo se a gente vai ter online. Não, online não. Realmente isso é mais para fazer a visita aqui diretamente e poder levar os produtos que estão aqui no caso. Enquanto isso, eu já vou servindo aqui o nosso Casa Perini Vitis Barbera, que é o vinho de hoje na degustação. Acredito que uma parte das pessoas que está acompanhando já tem a sua garrafa aí. Tá? Então, Barbera. Pode falar, Bárbara. Só mais uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui é em relação ao Moscatel. Ele tem como ser envelhecido? Qual que é o tempo de guarda sugerido para esse produto? Isso é bem interessante porque ele, assim, em termos de convenção, sempre existe a indicação acadêmica, né, de dizer, o Moscatel é uma bebida que é interessante para ser bebida jovem, fresca e tal. E realmente, ele fica sensacional. Tem aquela nota floral de pêssego, etc., que a gente tanto gosta. Mas já tivemos testes aqui na nossa enoteca de observar a evolução dele e ele fica muito interessante também como uma bebida de guarda, né? Pasmem, muita gente acha, mas isso é estranho. Realmente vale a pena para quem gosta fazer um teste, porque ele evolui super bem se estiver bem acondicionado. Sempre na posição vertical, né? Que espumante é essa recomendação, diferente do vinho. E a gente já fez alguns testes aqui com anos de garrafa e o resultado é realmente surpreendente. Até a gente já teve um comentário de uma especialista que fez uma comparação de um Tokai com borbulha, né? Pela complexidade que ele fica e uma nota caramelizada de mel, sem perder a acidez, né? Que é o que ajuda a deixar o vinho vivo. Mas enfim, vamos lá para o Barbera, que é o vinho de hoje. Barbera 2017, muita gente talvez conheça já o Barbera da Asti e Barbera d'Alba, que são duas regiões dentro do Piemonte, na Itália. Ele é muito tipicamente plantado lá, tem um belo resultado no terroir. E o curioso é que é uma uva que ela veio aí pelos tempos da imigração na época e foi trabalhada, mas ela tinha uma característica muito diferente do que se está trabalhando hoje. Então, foram trazidos mais recentemente novas mudas de Barbera, tá? Que foram plantadas na Serra Gaúcha principalmente. A gente fez alguns experimentos aqui no nosso micro terroir e observou que o resultado é surpreendente. Tanto que se compôs então essa linha Vitis, faz homenagem ao termo Vitis vinifera, né?
que é a família de uvas europeias, da origem dos vinhos finos e espumantes naturais, justamente porque se quer trabalhar com o potencial da variedade, né? Um vinho que não é corte, é um vinho varietal da Barbera, e também tem compondo a linha o Marcelin, que é outra uva, na magnitude do terroir, sem intervenção nem de carvalho, né? Sem passagem por madeira. E o legal é que isso não desmerece o vinho, porque às vezes criou esse paradigma de que vinho superior ele tem que passar por barrica. Em degustação às cegas o pessoal se surpreende, né, com esse vinho e muitos outros que não passam por madeira, tanto que ele teve um resultado fantástico recentemente, por exemplo, no Guia dos Corteados, né, de mais 90 pontos, e ele expressa muito bem a fruta, ao passo que já tem algumas notas evoluídas, né? A gente, para quem está com a taça aí, com o vinho servido, vai conferir desde a cor, né? Ele tem aquele tom rubi, que não é extremamente fechado, né? Tem um quê de translúcido, é típico da variedade, tá? Vou abrir ele. E estão perguntando também onde é que fica a vinícola, Pablo. Então, a vinícola fica no município de Farroupilha, Serra Gaúcha, localizando, tomando outras cidades como referência. Farroupilha fica entre Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Então, é uma região produtora, em termos de uva e vinho, bem representativa também. E retomando o início da visita, para quem não estava, faz parte de uma rota turística chamada Vale Trentino, em homenagem ao pessoal do Trentino Alto Adige, que veio dessa região na Itália e colonizou a região aqui. O Vale Trentino está dentro da, obviamente, Serra Gaúcha, que é uma macro-região responsável por mais de 80% do total de vinho elaborado dentro do país, né? Da uva elaborada para vinho também. Sobre o Barbera, então, o que a gente está degustando é 2017, tá? Quanto a aroma, eu estava começando a comentar, ele tem umas notas de fruta, mas eu acho interessante que ao mesmo tempo ele já puxa alguma coisa de especiaria, né? Alguma coisa que até pessoas pensam que tem a ver com madeira, mas não tem passagem por madeira, uma nota sutil de canela, né? Aquela coisa de especiaria elegante. Uma coisa de fruta vermelha também, morango silvestre. Ele tem uma paleta de aromas bem ampla para um vinho assim tão jovem. E uma coisa muito legal também no paladar. É questão de como ele é fácil de tomar, versátil, corpo médio, ele não tem a pretensão de ser um vinho extremamente potente. E isso torna ele bastante versátil para gastronomia, né? Tanto que a gente sempre recomenda a harmonização dele com os mais variados pratos, tanto com carne vermelha quanto ave, isso funciona super bem. Eu sou fã disso aqui com espaguete ao sugo, né? Que o molho de tomate ele tem uma acidez que também está presente no vinho, com elegância, com dulçor, que está no próprio tomate, a gente encontra nesse vinho. Vale lembrar que a linha Vitis, né, que envolve o Barbera e Marcelin, ela só foi lançada oficialmente depois da implantação de um projeto de vinhedos que o meu pai, o seu Benildo, trouxe da Itália, e a gente foi observando a evolução dele, né? As uvas plantadas ali, as raízes foram ganhando vigor, se fez um sistema de poda mais rígida para colher menos frutos e concentrar mais a qualidade da uva, ou seja, abrir mão de quantidade em prol da qualidade, né? A ponto de poder lançar a linha Vitis, nivelada, para quem muita gente conhece, a nossa outra linha Fração Única, que é outro estilo, mas que, vamos dizer assim, em patamar de qualidade, entrega a mesma coisa. Mas é legal a gente degustar para conhecer os estilos de proposta diferentes, tá? É muito interessante como ele abre na taça também, mesmo sendo jovem, e na linha do que alguém questionou antes sobre o moscatel, é outra prova de que um vinho que havia de regra, pelo que muita gente diria, por não passar por madeira ou por não ser extremamente potente,
ele tem sim acidez, ele tem uma presença de tanino boa o suficiente para ter guarda, né? Tanto que eu, sinceramente, acho interessante quando se compra esse tipo de vinho já ter um fresco para degustar e deixar envelhecer em adega, observar a evolução dele. Então, falando do Marcelin, pedindo se é uma uva híbrida, e, enfim, então, pedindo mais informações sobre o Marcelin. Legal, vamos falar do Marcelin, até é bom quem questionou, ficar ligado que vai ter na sequência, vocês podem consultar o nosso feed e ver qual é que vai ser a sequência da degustação dos packs dessa live, que vai ter a degustação do Marcelin, que faz par da linha Vitis, né? Tem o Barbera e o Marcelin é o outro. Ele é um cruzamento, tá, pessoal, de outras 2 mudas de uva, tá? Não é um corte, não é uma assemblagem, um blend, onde se pega 2 vinhos prontos diferentes e mescla. A melhor analogia para isso, eu acho que é a da nectarina, que acredito que boa parte das pessoas conheçam, que é uma fruta, tá? Que por si é uma fruta que vem de outras 2 frutas que foram cruzadas, tá? Não é coisa do capeta, como costumam dizer, de laboratório, é simplesmente uma seleção humana que foi lá, vamos juntar ameixa e pêssego e deu nectarina, uma fruta fantástica, quem não conhece vale a pena degustar, e a maioria dos vinhos, melhor, das uvas utilizadas para fazer vinhos, vem de cruzamentos, tá? E o Marcelin, ele é um cruzamento de Grenache Noir, como chamam na França, também chamado na Espanha como Garnacha, com Cabernet Sauvignon. Dá um vinho muito legal, tá dando resultado surpreendente no terroir aqui do Vale Trentino, e ele compõe essa linha Vitis junto com o Barbera. Temos também o Marcelin de uma linha mais básica, que é o Arbo, daí muda, claro, o sistema de cultivo, a gente não colhe tão poucos quilos por hectare, é um pouco mais expansivo, mas tem um custo-benefício excelente também, como é a proposta da linha. Pessoal, acho que em termos gerais é isso. Como curiosidade, tem essa pegada que eu comentei de um álcool moderado, 12 graus, que é uma tendência mundial e super harmônico em relação a refeições, um álcool não muito invasivo. A questão de mais purista do estilo de elaboração, né? sem intervenção de madeira, e acho que é um vinho que concilia muito bem uma uva diferente, uma proposta que te entrega uma certa complexidade com um corpo médio, com uma amplitude de situações de consumo que pode funcionar muito bem sozinho, com queijos, quanto com uma imensidão de pratos distintos. Tá legal? Obrigado por terem acompanhado, tá? A nossa live. A Bárbara tá querendo fazer um comentário, pelo jeito. Não, eu só queria comentar que a gente vai ter mais lives aí na sequência. Acompanhem as nossas mídias sociais para saber mais. E a gente tem também um pack de vinhos que está com um valor bem interessante, promocional. Exato. Fazem parte dessa sequência, né? O Barbera abriu essa sequência e depois nós vamos continuar vai ter Pinot Noir fração única, vai ter Marcelin e assim por diante com outros vinhos também. Então acompanhem. Vai combinar com uma coisa muito bacana que a gente conseguiu chamar ele não é sempre que costuma fazer live ou coisa desse tipo. O nosso novo chefe, ao final desse pack, vale a pena ter para acompanhar, vai comparar o Merlot da linha fração única com o Casa Perini Merlot, que são vinhos bem diferentes feitos com a mesma uva. Então é legal a gente ter lado a lado e deixar o pai da criança, né, falar um pouco sobre ele. Vocês podem ter mais detalhe de data, de como vai funcionar no feed do próprio Instagram. E a gente vai ter convidados especiais também, né? Degustando conosco. Bem lembrado. Ali dentro vocês podem conferir também pessoas bem legais no meio do vinho que vão estar acompanhando essas degustações e vão poder trocar ideia junto sobre isso com a gente. Tá legal, pessoal? Brigadão por estar seguindo a gente aí. Espero que tenham curtido. Saúde a todos e sigamos nos cuidando para superar essa fase. Saúde. Até mais. Saúde. Encerrar agora? Deixa eu ver. Encerrou? Agora...